Bem, obrigado, pastor Alvinho, obrigado a todos os pastores aí que está conosco e também obrigado a cada um que tirou esse tempo aqui para podermos orar, para podermos ouvir os céus, para poder discernir esse tempo. Eu queria já ler um texto com todos aí, com todos os irmãos, em Jonas 1, versículo 3. Enquanto você está talvez encontrando essas páginas, foi algo interessante que eu estava preparando, pensando em algo para poder falar. E eu estava olhando o calendário e vendo os esboços daquilo que eu vinha compartilhando nesse último ano. E eu olhei há um ano atrás, exatamente no início da pandemia, e foi justamente numa terça-feira, que foi o último dia de aula presencial, eu como professor, e depois desse período todo só com aulas online, também muitos cultos online. E essa palavra, Deus me lembrou ela hoje, exatamente de um ano atrás, já se passaram tantas coisas, mas eu queria compartilhar de novo esse discernimento, essa palavra que veio do Espírito ao meu coração, que se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 3. A palavra diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Eu queria destacar uma palavra nesse versículo que se chama tempestade. E eu queria ler mais um texto. Nós vamos ler apenas esses dois textos que se encontram em Atos 27, versículo 15. Atos 27, versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Queridos, eu queria que você prestasse atenção em algo. Nós estamos diante de dois homens, de duas personagens, e nós também estamos diante de duas tempestades. Podemos afirmar, com toda certeza, que essa pandemia é uma das tempestades mais severas que já passamos. Agora, uma coisa eu percebo, cada indivíduo reage segundo a sua natureza. Nós descobrimos aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. É uma dinâmica simples. Se você pensar uma coisa, se você levar o ovo ao fogo e se você levar uma batata, esses dois objetos eles vão se reagir de uma forma diferente. O ovo endurece, a batata amolece. Porque o fogo ele serve para nos provar. Então, quando eu começo a pensar sobre tempestade, eu começo a pensar sobre desertos, eu começo a pensar sobre vales. Eu queria já começar a te explicar que desertos de provação não são para mostrar quem Deus é, mas é para revelar qual natureza carregamos. E isso é muito forte. Então, quando eu olho para a vida de Jonas e para a vida de Paulo, os dois eles reagem de formas completamente diferentes perante a uma tempestade. A primeira coisa que eu queria destacar sobre a vida de Jonas, a Bíblia diz que Jonas, diante daquela tempestade, ele desce até o porão, se deita e ele dormia profundamente. Agora, vamos pensar comigo aqui. Jonas era talvez o único profeta do barco. Sendo ele profeta, ele estava dormindo, enquanto o navio estava afundando. Uma tempestade terrível, todo mundo apavorado, e Jonas estava dormindo. O profeta estava dormindo. O homem de Deus estava dormindo. E dormindo, eu poderia colocar o nome do sono, o sono da indolência, que é a falta da sensibilidade, da indiferença, da apatia espiritual daquele profeta. Ou seja, existia um cenário de crise, mas Jonas não estava percebendo. Então eu queria que você entendesse uma coisa. Faltava no coração do profeta discernimento. Agora, quando eu olho para Paulo, ele está diante de uma mesma tempestade, talvez uma tempestade até mais forte. Mas, de repente, em Atos 27, versículo 10, nós vemos um homem de Deus ficando de pé, tendo uma postura completamente diferente da de Jonas. E ele se coloca de pé e ele diz assim: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Ou seja, preste atenção numa coisa, Jonas foi o último a notar. Paulo, antes que acontecesse, ele já estava discernindo. Ou seja, o crente Paulo, ele tem percepção espiritual. E Jonas é totalmente indiferente à comunicação divina, porque nós sabemos que uma das linguagens de Deus são sinais.
E eu te pergunto para você que está me ouvindo aqui, você é um crente Paulo ou você é um crente Jonas? Estamos diante de um caos, vivendo próximo de nós, onde nós nem podemos sair na rua depois das 8 horas da noite. Ou seja, tem muito crente, talvez fazendo sociedade errada, fazendo negócio errado, cansando e casando errado. Por quê? Porque faltou discernimento. Porque uma das coisas mais importantes na vida do cristão se chama discernimento. E às vezes o Satanás está cirandando as suas finanças, está cirandando os seus filhos, está cirandando o seu casamento, e você está indiferente, você está dormindo, não está percebendo. E é interessante uma coisa, às vezes o marido está dormindo na cama e a mulher está chorando do lado, ele não percebe. Às vezes o marido está exausto, totalmente fadigado, e a mulher não nota. Às vezes os pais estão perdendo os filhos cada dia mais, mas os pais não percebem. Às vezes a pessoa está entrando num abismo e apenas ela não está notando. Todo mundo está vendo, mas ninguém está fazendo, porque às vezes está acontecendo algo no nosso nariz. Estamos dormindo o sono da indiferença. Rapidamente, amados, eu queria pensar em um segundo tópico aqui, e você vai perceber a diferença entre Jonas e Paulo. Porque algo que é muito interessante, talvez chocante, é porque no meio da tempestade, nós não vemos Jonas orando. E o capitão desce até ele e diz assim: como que você fica aí dormindo? Levanta-se, clame ao teu Deus. Ou seja, o macumbeiro já está fazendo despacho, o idólatra já está acendendo vela e o profeta está dormindo. Ou seja, ele não está tendo discernimento. E é isso que acontece, o mundo está um caos, pandemia para tudo quanto é lado, e existem pessoas perguntando se tem que orar. Agora, é interessante, muito interessante, porque Jonas, diante da tempestade, não ora, mas quando ele está dentro do peixe, só no terceiro dia que ele ora, e a Bíblia diz, amados, que quando Jonas orou, o peixe o vomitou. Ou seja, quando ele orou, o problema se resolveu. Às vezes, você fala, pastor, meu marido está desempregado, minha filha está na prostituição, meus filhos estão nas drogas, o senhor acha que eu devo orar? Você não tem que achar que deve orar, você tem que orar. Você não tem que perguntar para Deus se deve orar. A Bíblia diz, orai o tempo todo. Uma vida em oração é uma vida protegida. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, porque quem abre a boca em oração no quarto, fecha a boca dos leões na cova. A oração nos protege, protege a nossa casa, protege as nossas finanças, protege nosso casamento, protege nossos filhos. A oração muda todas as circunstâncias. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós vamos até Jesus, amados, ele tem uma saída para nós. Jonas estava no pior lugar da vida dele, mas ele só foi orar no terceiro dia. Sabe o que aconteceu? Ele acostumou com a situação de tempestade. Ele se acostumou com o vento forte no barco, ele se acostumou com o cheiro ruim dentro do peixe. Ou seja, são crentes Jonas acostumados num casamento ruim, uma vida ruim. Acostuma com a doença que carrega. Jonas se acostumou com o peixe. Tem pessoas que estão me ouvindo, que o dente do lado direito está doendo, na outra semana do lado esquerdo está doendo, e a pessoa está orando o dente da frente não doer. Ou seja, acostuma com a dor. São crente Jonas. A Bíblia diz que Paulo, em Atos 27, versículo 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Ou seja, Paulo, ele tinha intimidade com Deus. Ele conversava com os céus. Ele era amigo do sobrenatural. Ele acostumava a falar com Deus, conversar com Deus. Paulo orava, ouvia Deus, falava com Deus. Crente Paulo ou você é um crente Jonas? Eu estou te perguntando isso. Você é um crente Paulo ou um crente Jonas? Fala, pastor, mas eu estou doente, eu estou ansioso, eu estou vivendo crise de ansiedade, síndrome do pânico, muitas pessoas vivendo isso. Tem pessoas que estão me ouvindo, que já fez tanta cura interior, já fez cura interior com Cote, já fez cura interior com a Neuza Etioca, que não tem nem mais interior. Está na hora de você orar, mano. Está na hora de você parar de ser apenas um crente Jonas, acostumado com a situação, e se posicionar como um crente Paulo. E eu encerro. Sabe por quê? Quando eu olho para essas duas personagens, e eu entendo, amados, que Deus, ele deseja dar vitória. Quando você tem discernimento do tempo,
tem discernimento da tempestade, tem discernimento da crise e começa a orar. A Bíblia diz que no dia que Jonas orou, Deus tirou ele daquele lugar. Então eu profetizo sobre você que está me ouvindo, quando você orar, Deus vai tirar você da situação que você está. Quando você ora, você move a mão de Deus e coloca aonde você deseja. Da mesma forma que Deus tinha saída para Jonas, Deus teve a saída para Paulo. A Bíblia diz que os demais, em uma tábua que sobrou do barco, que estava em pedaço, em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Atos 27, versículo 44. O Jonas que discerniu dentro do peixe e o Paulo que estava sempre discernido. Na vida desses dois homens de Deus, dessas duas personagens narradas por mim aqui hoje, Deus tinha uma saída. E eu queria te dizer uma coisa, Deus tem uma saída. Eu deixo mais um texto para vocês em Romanos 13, versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Ou seja, Deus deseja que você tenha discernimento, que você esteja alinhado com os céus. E a Bíblia diz, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Romanos 13, versículo 11. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que antes. Por que vocês estão com medo? Agora a salvação de vocês está mais próxima do que antes. Despertem, despertem, acordem, Jonas. Acordem, se posicionem como Paulo. Comecem a orar, comecem a buscar. E eu creio que a mão de Deus será movida para a situação que você necessita hoje ainda, no nome de Jesus.